Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus. Nesta passagem do Evangelho que ouvimos na missa, parece que te estás a aventurar um pouco pelo mundo das sondagens de opinião tão na moda hoje em dia. Queres saber o que as pessoas pensam de ti, o que dizem, o que esperam de ti. E tens 12 apóstolos espalhados por aí no meio das multidões. Ouvem o que as pessoas dizem, veem os seus gestos, acompanham as suas reações. Por isso perguntas-lhes: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles respondem. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. É curioso, Jesus. No fundo, todos gostamos de saber o que os outros pensam de nós, mesmo quando dizemos que não nos importa. Gostaríamos de ser livres da opinião dos outros, não depender dos elogios nem das críticas. Mas, quando ouvimos alguém dizer alguma coisa sobre nós, damos sempre uma espreitadela. Será que falou bem? Será que gostou? Será que ficou com boa impressão? Lembro-me daquele dirigente de uma organização assistencial que começou a ouvir os seus colaboradores a elogiarem-no. Diziam que era muito atencioso com os mais necessitados, que se sacrificava pelos outros, que encontrava sempre uma solução para os problemas. Ele mantinha-se muito sério, como se aquilo não lhe dissesse respeito, até que os outros se calaram. Então ele não resistiu. Continuem, está tudo bem, podem continuar. Jesus, somos assim. Até nas coisas mais importantes, até nas coisas mais santas, um elogio sabe-nos sempre bem. Mas tu não estás preocupado com a tua popularidade. A tua pergunta é outra. Depois de ouvires o que os outros dizem, fazes uma pergunta muito mais direta. E vós? Quem dizeis que eu sou? Agora já não interessa a opinião pública. Já não interessa aquilo que os outros pensam. Agora és tu que me perguntas a mim. É aí que tu querias chegar. E eu não posso responder com aquilo que ouvi dizer. Não posso dizer: Jesus, tu és aquilo que o padre me explicou. Jesus, tu és aquilo que aprendi na catequese. És aquilo que os meus pais me ensinaram. És aquilo que li num livro. Tudo isso é importante, mas tu queres mais. Queres saber quem és para mim. E vós, quem dizes que eu sou? Imagina o silêncio que se deve ter feito naquele momento. Uma pergunta destas desarma, obriga a parar, obriga a olhar para ti. E Pedro, com a sua impetuosidade, dá um passo em frente e responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Grande Pedro, sob a ação do Pai, consegue dizer aquilo que todos estavam a começar a descobrir, mas que ainda não tinham sido capazes de formular. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. E tu, Jesus, alegras-te. Porque Pedro não está apenas a repetir uma ideia sobre ti, está a reconhecer-te, está a confessar quem tu és. Jesus, talvez esta seja também hoje a pergunta que me queres fazer. Quem sou eu para ti? Posso conhecer muitas coisas sobre ti. Posso saber que foste um homem bom, um grande mestre, um líder religioso, um revolucionário. Posso conhecer a tua vida, os teus milagres, as tuas palavras. Posso conhecer muitas coisas sobre ti. Mas isso ainda não significa que te conheça. Porque há um conhecimento exterior e há outro conhecimento. O conhecimento de quem ama. O conhecimento de quem esteve a sós contigo. O conhecimento de quem te olha nos olhos e deixa que tu o olhes. O conhecimento de quem entra na tua intimidade. É este conhecimento que tu queres que eu tenha. Jesus, quero pedir-te exatamente isto. Ajuda-me a conhecer-te. Não apenas por fora, mas por dentro. Não apenas através do que os outros me dizem, mas através de um encontro pessoal contigo, de coração a coração.
como dois amigos que se conhecem, que confiam um no outro, que gostam de estar juntos. Jesus, aqui estou. Diante do sacrário, ou diante do ostensório, ou diante de um crucifixo. Aqui estou diante de ti. Quero conhecer-te mais, porque o desejo, porque preciso de ti, porque me sinto chamado por ti. Dá-me a graça de experimentar na minha própria vida quem tu és. Que eu não saiba apenas que és a minha paz, que eu experimente que me dás a paz. Que eu não saiba apenas que és a minha força, que eu sinta que me fortaleces quando vacilo. Que eu não saiba apenas que consolas quem sofre, que eu perceba que conheces as minhas lágrimas quando estou triste. Que eu não saiba apenas que és a minha alegria, que eu experimente a alegria de ter um Deus que me ama e dá sentido à minha vida. E que eu não saiba apenas que ressuscitaste, que essa ressurreição toque a minha própria vida. Jesus, quero conhecer-te assim. Quero que sejas uma presença real na minha vida. Não quero ficar à porta. Não quero ficar a olhar de longe. Não quero ser apenas um espectador. Há anúncios que dizem: não deixe que lhe contem. Não fique à porta. Entre. Experimente. Parece-me que hoje tu me dizes exatamente isso. Entra. Entra na minha vida. Entra na minha intimidade. Não te contentes com aquilo que ouviste dizer sobre mim. Vem encontrar-me. Jesus, quero entrar diretamente no coração da tua vida. Quero ter um encontro pessoal contigo. Hoje, amanhã, depois de amanhã e durante toda a minha vida. Mesmo quando me sentir frio. Mesmo quando não sentir nada. Mesmo quando a oração me parecer seca. Mesmo quando parecer que tu estás longe. Ajuda-me. Sou pecador como Pedro, mas dá-me o desejo de Pedro. Dá-me o desejo de te conhecer em primeira mão. De não me contentar com um conhecimento distante. De não me contentar com aquilo que os outros dizem de ti. Quero conhecer-te pessoalmente. Quero procurar-te na oração. E não atrasar ou omitir nenhum desses momentos. Quero encontrar-te na Eucaristia. E ir à missa. Comungar e visitar-te sempre que puder. Quero escutar-te no Evangelho e lê-lo com empenho todos os dias. Quero estar contigo, quero conhecer-te. Jesus, talvez hoje a pergunta seja muito simples. Quem és tu para mim? E talvez a resposta também tenha de começar por ser simples. Jesus, quero conhecer-te. Ajuda-me. Minha mãe, leva-me por este caminho. Leva-me até Jesus. Leva-me até à intimidade com o teu filho. Ajuda-me a entrar no coração do teu filho, não ficar de fora. E que cada dia vá procurando cada vez mais entrar nesta intimidade. Agora, fica em silêncio. Quero deixar que tu, Jesus, me faças esta pergunta. E tu, quem dizes que eu sou? E, no silêncio, quero formular um propósito, um pequeno passo concreto, algo que me ajude, a partir de hoje, a conhecer-te, Jesus, um pouco mais. Que cada um veja, Senhor, qual é esse passo que pode dar para te encontrar, para te conhecer. Jesus, quero conhecer-te cada dia mais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.